Olá, hoje vou-vos falar sobre a atividade laboratorial de Química síntese do ácido acetil salicílico, englobada na Química 11º ano, no primeiro domínio, equilíbrio químico no subdomínio 1.1, aspectos quantitativos das reações químicas. O conteúdo do vídeo vai abordar os objetivos, o que é que se pretende com esta atividade, que substâncias é que utilizamos para a concretizar e que cuidados é que devemos ter com o seu manuseamento, como é que se executa a atividade no âmbito do procedimento e o que é relevante, o que é que importa saber sobre este protocolo. Depois vamos fazer algum registro de observações pertinentes e as medições que precisamos para depois concluir em termos de cálculos. Finalmente, os cálculos, o que é necessário calcular. E o último aspecto a abordar é o item das conclusões e das críticas, o que é que podemos concluir, o que é que importa guardar desta atividade experimental. No âmbito dos objetivos, queremos saber o que é que se pretende com esta atividade. Então, o objetivo é sintetizar o ácido acetil salicílico, que é uma substância presente na aspirina, serve de anti-inflamatório, é analgésico, é antipirético, portanto, permite-nos baixar a temperatura. Também inibe a agregação lactária, o que significa que vai ser usado para prevenir doenças do foro cardiovascular, no fundo vai deixar o sangue mais fluido, mais líquido. Em termos de características, é um sólido branco, é formado por cristais que podem ter a forma de escamas ou a forma de pequenas agulhas. Normalmente vêem-se mais as agulhinhas, uma espécie de pauzinhos muito fininhos. É insolúvel em água fria, é solúvel na água quente e também é solúvel em etanol. O que é que vamos usar e que cuidados é que devemos ter com os reagentes com que vamos trabalhar? Para produzir o ácido acetil salicílico, a primeira coisa que precisamos é do ácido salicílico. O ácido salicílico, quando nós analisamos a ficha de segurança associada, eu escolhi uma completamente ao acaso, de qualquer fábrica produtora, não é? Da indústria farmacêutica, tem logo 3 símbolos que importa reter. O que é que dizem estes símbolos? O primeiro é o símbolo de corrosivo, o segundo vai-me indicar que aquela substância é nociva e irritante, e a última que tem características carcinogénicas ou mutagénicas. Mas na mesma ficha de segurança onde eu tenho a simbologia associada, eu tenho indicações com as advertências de perigo e as de prudência, aspectos que eu devo dominar para perceber como manusear este tipo de substância. Então, nas advertências de perigo, diz-me que ele é nocivo por ingestão e que provoca lesões oculares graves, portanto, a nível dos olhos, assim como é suspeito de afetar o nascituro. Nas advertências de prudência, já temos instruções um pouco mais práticas. Não devemos comer, nem beber, nem fumar durante a utilização deste produto, para não haver contaminação, e devemos trabalhar com luvas e com proteção ocular, ou os óculos de proteção são aqui fundamentais para estarmos protegidos. Nas recomendações de prudência, perceber que se por algum acaso ele entrar em contacto com os olhos, devemos lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usarmos algum apetrecho como as lentes de contacto nos olhos, devemos retirá-las e continuar a enxaguar com água. Ainda assim, comunicar o Centro de Informação Antivenenos, ou o médico, para saber formas mais específicas de atuação. O segundo reagente necessário à produção do ácido acetil salicílico é o anidrido acético. Tem como simbologia o símbolo inflamável, o símbolo de corrosivo e o altamente tóxico. Nas advertências de perigo, os códigos associados dizem-nos que é um líquido e vapor inflamáveis, portanto não convém estar próximo aqui de chamas ou faíscas. Essa indicação já vai estar nas recomendações de prudência. É nocivo por ingestão, provoca queimaduras na pele e também lesões oculares graves, pelo que é importante o uso de óculos de proteção. É mortal se inalado, portanto não devemos estar expostos aos vapores provenientes do anidrido acético e pode provocar irritação das vias respiratórias. Nas recomendações de prudência preventivas, então manter afastado do calor, de uma faísca, de uma chama aberta ou superfícies quentes, não fumar, usar luvas de proteção, vestuário de proteção, a bata aqui é fundamental,
a proteção ocular, os óculos de proteção que estava a falar, e às vezes é necessária proteção facial. Se entrar em contato com a pele ou com o cabelo, devemos retirar imediatamente toda a roupa contaminada, enxaguar a pele com água ou tomar um duche. Se for inalado e se começarmos a ficar mal dispostos, devemos contactar um centro de informação anti-venenos para saber concretamente como agir. Se entrar em contato com os olhos, devemos enxaguar cuidadosamente com água durante largos minutos e, na mesma, se tivermos lentes de contacto, retirá-las, continuar a enxaguar com água para garantir que não há outros danos. Há ainda uma terceira substância que é utilizada nesta síntese, não é um reagente, é um catalisador, é o ácido sulfúrico. Ele vai servir para tornar a reação mais rápida, enquanto pictograma de perigo. Temos ali o símbolo de corrosivo nas advertências de perigo. Indicações de que ele pode ser corrosivo para os metais e que ao nível da pele provoca queimaduras, assim como lesões oculares graves. Reparem que as lesões oculares graves são transversais às 3 substâncias utilizadas nesta atividade. Portanto, o uso dos óculos de proteção é aqui fundamental. Nas recomendações de prudência, usar as luvas de proteção, vestuário de proteção, é o caso da bata, proteção ocular com os óculos de proteção e, eventualmente, proteção facial. Na resposta, em caso de ingestão, enxaguar a boca, evitar provocar o vômito. Se estiver em contato com a pele ou com o cabelo, retirar toda a roupa contaminada, enxaguar a pele com água ou tomar um duche. Se entrar em contato com os olhos, enxaguar com água durante vários minutos. Se usarmos lentes, retirar as lentes de contacto e continuar o enxaguamento. Também é importante contactar o Centro de Informação Anti-Venenos para nos dar mais informação em pormenor sobre como agir em seguida. Como é que nós vamos usar estas substâncias para produzir o nosso ácido acetil salicílico? Como é que vamos executar esta atividade? Então, a primeira coisa a perceber é que nós temos aqui uma reação química. Cuidado, porque ela aparece descrita de várias formas diferentes. Pode aparecer aqui com uma espécie de bonequinhos representativos de cada molécula envolvida. Temos aqui a indicação de alguns grupos funcionais. Podem estabelecer a ponte para exatamente o estudo dos grupos funcionais no 10º ano. Se quiserem, temos aqui em cima, no ácido salicílico, o grupo carboxilo. Portanto, há aqui em cada vértice um carbono, que está ligado através de uma dupla a um oxigênio e uma ligação covalente simples a um oxigênio, que estará por sua vez ligado a um hidrogênio. Portanto, há aqui o grupo carboxilo e um pouco mais abaixo, este carbono da minha cadeia. Tenho aqui um grupo hidroxilo, característico dos álcoois. O grupo carboxilo é característico dos ácidos carboxílicos. No anidrido acético é um pouquinho diferente. Temos aqui duas ligações duplas com oxigênio e um oxigênio no meio. Nós não estudamos este tipo de estruturas, por isso não vamos estar aqui a fazer essa análise. O ácido sulfúrico, reparem que não aparece como reagente, está muitas vezes identificado por cima da seta. Costumamos trabalhar esta experiência enquanto reação completa, não quer dizer que ela efetivamente seja. Por isso podem encontrar esta figura com a representação de uma seta única. O ácido sulfúrico, sendo catalisador, é colocado aqui para o distinguir dos reagentes que vão ser necessários à produção deste ácido. No lado dos produtos, o ácido acetil salicílico, voltamos a ter aqui em cima o grupo carboxilo e também se origina o ácido acético, que também tem aqui o grupo carboxilo na ponta do lado direito. Como eu estava a dizer, em termos de representação, eu posso ter uma representação um pouco diferente. Eu usei-a nos slides a seguir, em que é necessário contabilizar o número de átomos através da fórmula molecular de cada uma destas substâncias. Às vezes, nos problemas relacionados com esta atividade experimental, é necessário contabilizar o número de átomos de cada elemento numa estrutura para podermos, por exemplo, determinar a massa molar. No caso do ácido salicílico, eu vou ter aqui na minha molécula cerca de 7 carbonos, estão um em cada vértice deste hexágono, 6, e está um aqui no meio. Então, isto vai aparecer como C7. Temos também átomos de hidrogênio. Os hidrogénios podem não ser todos visíveis. Consigo ver aqui 2, mas na realidade eu vou ter aqui este carbono
ligado a um hidrogênio, este ligado ao outro, este ligado ao outro e este ligado ao outro. E porquê? Como é que eu sei isso? Cada carbono estabelece 4 ligações covalentes simples ou uma mistura de maneira a poder partilhar 4 eletrões que têm disponíveis de valência e desemparelhados. Então, em cada um destes carbonos está a faltar uma ligação, que é a ligação que é executada para os diferentes átomos de hidrogênio. Isto significa que então, além, só acabar de desenhar aqui, destes 4, eu vou ter o hidrogênio que está aqui à direita no grupo carboxil e este que está cá em baixo no grupo hidróxilo. Então são 6 átomos de hidrogênio para representar aqui. Ainda temos na estrutura átomos de oxigênio. Quem é que são estes átomos de oxigênio? Basta contá-los, eles aparecem facilmente. São 3 átomos de oxigênio, então vai estar aqui o O com 3 na proporção em que eles existem nesta molécula. Então, sabendo isto, já consigo calcular a massa molar se for efetivamente necessário e não tiver acesso à fórmula molecular imediatamente. Mas o objetivo aqui era falar do procedimento. A primeira coisa que costumamos fazer é pesar o ácido salicílico. Nesta atividade é comum pesar em cerca de 2 gramas. A pesagem pode ser feita diretamente no balão de Erlenmeyer, em vez de estarmos a trabalhar com o vidro do relógio. Se pesarmos no vidro do relógio, é mais fácil a pesagem, que não tem um bocal tão pequeno. No entanto, eu depois vou ter que transferir esse sólido para dentro do meu balão de Erlenmeyer na mesma. E nesse processo já vou estar a desperdiçar reagente. Como um dos objetivos da nossa atividade é determinar o rendimento, não quero começar logo por perder parte do meu reagente. Na etapa 2, vamos juntar dentro deste Erlenmeyer o anidrido acético, são cerca de 5 cm3, e algumas gotas de ácido sulfúrico, que é o nosso catalisador. Portanto, a função do ácido sulfúrico é aumentar a velocidade da reação. Um aspecto importante aqui a reter é que o anidrido acético normalmente é medido com uma pipeta graduada, e na realidade, depois quando formos fazer as contas, vamos verificar que ele é um reagente que vai se encontrar em excesso, então eu não precisava ser muito rigorosa nesta medida, e às vezes perguntam porque é que usamos a pipeta em vez de uma proveta, por exemplo, para fazer esta medida. Não havendo necessidade de rigor, poderia ser usada a proveta. No entanto, numa fase inicial nós podemos não saber que ele está em excesso, e então convém todas as medições serem realizadas com o máximo de rigor possível. Por outro lado, uma vez que ele é preciso muita cautela para trabalhar com ele e convém expor-nos ao mínimo aos seus vapores, esta atividade ou esta parte da atividade tem que ser feita na OT, e além de ser feita na OT, o recurso a uma pipeta vai reduzir o contacto que estabelecemos com esta substância, porque ela acaba a ser um instrumento mais fechado. Portanto, temos aqui os 2 aspectos para usar a pipeta graduada. Por um lado, então, o rigor necessário à atividade, que depois nos vai permitir identificar o anidrido acético como reagente em excesso, deixa de ser necessário tanto rigor. Por outro lado, por questões mais ligadas à segurança, impedindo um contacto mais direto com este reagente. Na terceira etapa, na OT, devemos aquecer o conteúdo do Erlenmeyer num banho-maria a uma temperatura que ronda os 50 e os 60 graus Celsius. Este aquecimento deve ocorrer durante cerca de 15 minutos, 10 a 15 minutos, e tem como objetivo aumentar também a velocidade de reação, à semelhança daquilo que faz o catalisador. Esta reação à temperatura ambiente é extraordinariamente lenta, por isso todas as ajudas são bem-vindas. Durante o processo de aquecimento, devemos estar sistematicamente a agitar com a vareta, e também é importante usarmos o termómetro para controlar a temperatura do banho-maria. Não deve ser superior aos 60 graus Celsius, porque corremos o risco de haver degradação das substâncias que nós temos em reação. Na quarta etapa, após os 15 minutos de banho, adicionamos 5 cm3 ou 5 ml de água destilada, normalmente fria, e ainda agitamos ligeiramente.
Nesse processo dessa adição, é muito provável que tenhamos a oportunidade de ver formar-se ali uma espécie de um gás, que pelo menos usando as nossas narinas é fácil de identificar. Começa a cheirar de forma mais forte a vinagre. Este cheiro característico representa o ácido acético que entretanto está a formar-se e implica a eliminação do excesso de anidrido acético da nossa mistura. Portanto, acaba a ser uma coisa positiva. Depois de retirar do aquecimento, voltamos a adicionar 20 ml de água destilada, também ela fria. O objetivo é ir arrefecendo a nossa mistura de maneira a facilitar a precipitação dos cristais. Na etapa 6, logo após a última adição da água destilada, a nossa mistura deve ser colocada num banho de gelo até conseguirmos perceber que não há mais formação de cristais. Portanto, se quiserem em termos de tempo, pode ser uma coisa rápida, mas pode ir de 5 a 10 minutos este processo. É importante estar aqui um bocadinho para garantir o máximo de rendimento possível. Na etapa 7, implica pesar o vidro do relógio e o papel de filtro que vamos usar para depois separar o nosso, a nossa substância, o ácido acetil salicílico, de maneira a ficarmos com este registro, porque o que acontece é que depois da pesagem com os nossos cristais não vamos ter acesso a esta informação. Só aqui chamar a atenção para o número que aparece na balança, porque eu usei a mesma imagem com e sem cristais e não corrigi ali o valor da massa da imagem que encontrei online. Portanto, este valor da massa não é para ter em conta. Há de ser o valor correspondente à massa do nosso vidro do relógio e do papel de filtro que usarmos na filtração. Na etapa 8, vamos proceder a essa filtração. Na filtração, vamos usar uma filtração a pressão reduzida ou a vácuo, que recorre a um quitazato. O quitazato corresponde a este equipamento de vidro que está aqui no fundo. Tem aqui uma abertura, além do bocal, tem uma abertura para a lateral. É parecido com o Erlenmeyer, com uma abertura extra. Esta abertura vai ligar a uma mangueira que depois vai estar ligada a uma bomba de água, ou uma bomba de vácuo, ou uma trompa de água, uma das duas coisas para poder promover a filtração a pressão reduzida, que no fundo corresponde ao sugar do líquido aqui na base do meu funil de Buchner. O funil de Buchner é este funil branco, que tem um conjunto de furinhos no topo onde vamos colocar o nosso filtro. Depois de colocarmos todos os cristais do nosso Erlenmeyer aqui dentro do funil de Buchner, é preciso aproveitar ao máximo o produto que ainda ficar nas paredes do Erlenmeyer. Usamos água fria para fazer isso. Lavamos com o mínimo de água fria e essa água da lavagem é aproveitada de novo para dentro do funil de Buchner. E finalmente, adicionando pequenas porções de água gelada, lavamos os cristais aqui no nosso funil de Buchner. Porquê é que essa lavagem é feita com água gelada ou fria? No fundo, o ácido acetil salicílico é pouco solúvel em água fria, mas é solúvel em água ou à temperatura ambiente ou quente. Também é solúvel em etanol. Então, estas últimas duas opções não são, de facto, opções para fazer a lavagem dos cristais, senão o que vai acontecer é ocorrer desperdício por dissolução de cristais que, entretanto, se precipitaram. A filtração a pressão reduzida é realizada em detrimento da filtração por gravidade, porque ela é mais rápida e mais eficiente. Portanto, no fundo, tem ali um acrescento a sugar o líquido, por isso é que ela é mais rápida e é mais eficiente, porque estes cristais que nós vamos obter são muito pequenininhos. Então, entopem facilmente os poros do papel de filtro. Se eu usar uma filtração por gravidade, vou estar eternamente a conseguir produzir filtração numa quantidade muito pequenininha de produto obtido. Então, o processo acaba por ser facilitado com uma filtração a pressão reduzida. Já no fim do nosso trabalho experimental, quando os cristais tiverem um aspecto seco, transferimos o conjunto papel de filtro com os cristais no vidro do relógio e deixamos-los secar durante pelo menos um dia. Portanto, evitar que ele tenha, que os cristais ainda tenham alguma umidade. Eu costumo deixar mais do que um dia. Isto vai depender, obviamente, do tempo. Se eu deixar secar ao ar, se tiverem dias de grande umidade, um dia pode não ser suficiente. Se tiver um dia de calor, com um solzinho, se estiver no enxicador ou se estiver numa estufa a uma temperatura controlada, até pode ser
vamos voltar a pesar o conjunto, o vidro do relógio, o papel de filtro e os cristais, para obter a massa dos cristais. Nas observações e medições, o que é que nós vamos registar? Então, nas observações vamos perceber que durante a reação podem ocorrer libertação de vapores, nomeadamente após a primeira adição de água. Quais são os vapores que estão a libertar-se? São vapores de ácido acético e vamos identificá-los facilmente pelo odor a vinagre. Durante a formação de cristais, vamos perceber que à medida que adicionamos a água fria, começam a surgir os primeiros cristais, que vão acumular-se enquanto o nosso Erlenmeyer está no banho de gelo, e também é conveniente registar a forma e a cor dos cristais que vamos obter. Portanto, eles são brancos. Se aparecerem ali langonhas meias acastanhadas, não é coisa muito boa. Significa que eu tenho ali impurezas além do ácido acetil salicílico. Mas a forma dos cristais, como eu disse há pouco, ou será agulhas muito pequenininhas e finas, ou então são uma espécie de escaminhas. Em termos de medidas, eu vou registar a massa que vou usar do reagente inicial, do ácido salicílico, o volume do segundo reagente, o anidride acético, aqui convém termos valores com grande exatidão. Depois vou registar a massa do vidro do relógio com o papel de filtro e a última massa que eu vou medir, a massa do vidro do relógio com o papel de filtro e os cristais em cima. Portanto, tenho aqui 4 medições a executar e deixei 3 registros de observações importantes. Vamos então pegar nas informações que temos e ver o que é preciso calcular. Então, os cálculos que eu tenho a fazer, vou usar a minha reação química, que está aqui neste momento escrita em termos de fórmulas moleculares. Aquilo que eu vou buscar em primeiro lugar é determinar quem é que é o reagente limitante. Para isso tenho que perceber que eu usei uma massa de ácido salicílico, que é este primeiro que aparece aqui na minha reação. Usei um determinado, vou pôr aqui, massa cerca de 2 gramas. Convém perceber com exatidão quanto é que pesamos. Portanto, eu posso ter aqui, é aproximadamente 2 gramas, mas posso ter 2,01 ou 1,99. Vou trabalhar com exatidão este valor. O anidride acético é o segundo reagente. Vou medir cerca de 5 centímetros cúbicos deste líquido. À direita tenho o ácido acetil salicílico e o ácido acético. É um reagente que nesta fase não me interessa muito. Tendo em conta a massa de ácido salicílico, posso calcular a sua quantidade, dividindo 2 pela sua massa molar, 138,13. Isto vai me permitir obter 1,45, desculpem, tenho que fazer aqui o arredondamento, 1,45 vezes 10 menos 2 mol. Se quiser fazer o mesmo cálculo para o anidride acético, eu já vou ter que trabalhar com o volume, e isso implica que eu vou precisar saber a densidade ou massa volúmica do anidride acético. Como ela é 1,08, vou aqui fazer o cálculo, 1,08 vezes 5,00 centímetros cúbicos, vai-me dar a massa, ou seja, a minha massa vai-me dar 5,40 gramas. Com esse valor de massa, já posso vir calcular a quantidade, dividindo esse valor pela massa molar, que me vai permitir obter 5,29 vezes 10 elevado a menos 2 mol. Tendo os dois M's, posso identificar o limitante dividindo essa quantidade pelo coeficiente estequiométrico. Portanto, no ácido salicílico, vou dividir 1,45 vezes 10 menos 2 sobre 1. 1,45 vezes 10 menos 2. E o anidride acético, vou dividir 5,29 vezes 10 menos 2, também a dividir por 1, porque corresponde ao nosso coeficiente estequiométrico de cada um dos reagentes, é 1. Portanto, 5,29 vezes 10 elevado a menos 2. Analisando estes dois resultados, o valor mais pequenino corresponde ao ácido salicílico, portanto, o reagente que tem menor quociente é o limitante,
Então vou dizer que é o ácido salicílico porque está em menor proporção estequiométrica. Como o nosso objetivo é chegar ao rendimento, eu ainda preciso perceber que eu tenho que saber, aqui no meu ácido acetilsalicílico, buscar qual é a quantidade prevista de obtenção destes cristais. Então, vou recorrer à estequiometria da reação. O ácido salicílico é este primeiro, a proporção para o ácido acetilsalicílico é de 1 para 1, isso significa que os N's são iguais, então o N do ácido acetilsalicílico vai corresponder ao N que eu tinha calculado ainda há pouco para o ácido salicílico, ou seja, 1,45 vezes 10 elevado a menos 2 mol. E esta é a minha quantidade prevista. Uma vez que eu quero o rendimento, eu preciso ir buscar qual é que é a massa, a quantidade obtida. Para eu chegar à quantidade obtida, preciso, em primeiro lugar, determinar a massa dos cristais de ácido acetilsalicílico. Como é que eu vou fazer isso? Eu tinha duas medições da massa do vidro do relógio com papel de filtro, uma com cristais, uma sem cristais. Então, eu vou fazer efetivamente esse cálculo e a massa que eu vou obter aqui, vou usar depois na quantidade dividindo-a pela massa molar, que é 180,18, para poder determinar o rendimento. Depois de ter este N, isto vai dar qualquer coisa moles, este corresponde à minha quantidade obtida, e agora posso trabalhá-la no rendimento, dividindo-a pela quantidade prevista, multiplicando esse resultado por 100 e espero que o rendimento me dê qualquer coisa aceitável entre os 60% e os 70%. Pode haver variações consoante as condições em que realizamos a atividade e, como vos disse no decorrer da explicação do procedimento, consoante o tempo que vamos ter, quer no banho, para garantir que a reação ocorre, quer depois no gelo, para garantir a precipitação dos nossos cristais. Então agora falta concluirmos sobre esta atividade experimental e refletir acerca daquilo que foi concretizado. Nas conclusões, é comum aparecer quem é que identificamos como reagente limitante, espera-se que tenha sido o ácido salicílico, logo o anidrido acético foi o reagente em excesso. Também convém apresentar quanto é que foi o rendimento da nossa síntese, abordar se esse valor foi pouco ou muito aceitável, portanto, se tiver um valor muito reduzido, se calhar foi pouco aceitável, se tiver um valor entre acima dos 60%, se calhar já foi um valor aceitável. Identificar também ou justificar porque é que à partida este rendimento é inferior a 100%, portanto, abordar que a reação pode não ter acontecido de forma completa, dizer que os reagentes podiam apresentar impurezas que não nos apercebemos, falar que durante o processo, durante todas as operações que foram realizadas, podem ter ocorrido perdas de produto durante as operações, quer durante a filtração, quer durante a lavagem dos cristais. Podemos ter dissolvido parte do ácido acetilsalicílico, que depois foi embora com a água de lavagem. Se fizermos a medição da massa do ácido salicílico para um vidro do relógio no início, convém dizer que também houve desperdício de reagente. Agora, se obtivermos por algum acaso um rendimento superior a 100%, como é que eu vou justificar isto? A partir dos erros mais comuns são: situação 1, eu não permiti que os cristais secassem e então o meu ácido acetilsalicílico ainda tem água, ainda está úmido e então a massa que vamos pesar é maior do que aquela que deveria ser. E isso pode ser justificação para o rendimento ser acima de 100%. Agora, há outros erros associados. Por exemplo, se não fizermos a subtração da massa do vidro do relógio, mais o papel de filtro, mais os cristais, à massa do vidro do relógio com o papel de filtro, vamos obter massas que são muito superiores àquela que é suposto e então podemos obter um rendimento maior do que 100%. Se alguma das massas medidas não for medida de forma rigorosa, ou seja, com o nosso próprio material, com aquilo que efetivamente foi utilizado neste processo, também podemos ter valores disparatados de rendimento. Nesta fase, convém fazer algumas reflexões importantes, nomeadamente acerca dos objetivos da atividade. Foram ou não alcançados?
se conseguimos sintetizar o ácido acetilsalicílico e se conseguimos calcular o rendimento, então atingimos os objetivos. Também é importante aqui definir se houve alterações ao protocolo experimental. Onde é que ocorreram? De que forma é que ocorreram? Por exemplo, quando eu executei a atividade experimental com os meus alunos, estava prevista a pesagem do ácido salicílico no vidro dos relógios e eu pedi para eles executarem diretamente no balão de Erlenmeyer. Foi uma alteração ao nosso protocolo experimental. Também é conveniente aqui abordar um bocadinho a ação do grupo de trabalho. Se colaboraram na concretização do procedimento, se discutiram os aspectos ligados às conclusões, se interajudaram, no fundo, como é que foi a atitude de cada um na construção, quer do relatório da atividade experimental, quer durante a sua execução. Espero ter ajudado a entender melhor um pouco esta atividade experimental. Ela não é complexa. Se ainda assim tiverem questões, deixem-me aqui um comentário em baixo, então enviem-me um e-mail. Até breve.